Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Eu não tenho muita direção do que vai acontecer nesse programa hoje, Nem tá? Eu sei que a gente tá aí numa fase louca, mas, gente, finalmente, né, amigo? Depois de 7 anos, antes de eu falar o que eu quero falar, deixa eu apresentar o nosso Tico. Amigo, como você está? Tá tudo bem, assim, na medida do possível. A gente tá sendo bombardeado. Eu tô meio perdida, meu Deus. Gente, parece que a gente tá acompanhando tudo, mas nos bastidores a gente fica completamente louco, tá? Igual vocês. Muitas coisas. E na verdade, dá até um perdido, né? Porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, Gente, né? freneticamente. Sabe o que é criar uma notícia enquanto você está fazendo a redação? Já saiu 3 notícias. É verdade. Inclusive, acho que depois de terminar esse episódio vai ter mais notícias. A gente gravou o episódio offline, né? A gente desliga aqui celular e tal, não fica olhando muitas coisas. Daí quando a gente sai da gravação, a Madonna já aprontou horrores. Ela anunciou uma turnê. Foi assim que surgiu a Celebration Tour, viu, gente? Foi mesmo. E aí, amiga, tudo bem? Amigo, tudo perfeito, tudo lindo, assim, confesso que estou emocionada. Gente, faz 2 semanas que temos aí o início dessa nova era, mas temos tantas coisas pra falar que parece que já tem mais de 3 meses, sei lá. Mas esse episódio de hoje, ele tá muito especial, porque finalmente a gente vai poder comentar com um pouco de mais calma algumas coisas, alguns acontecimentos, alguns fatos, alguns recordes, né? Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra o Tico fazer algo que a gente sempre faz. Roda a vinheta, eu tô animado pra falar, roda logo. Madonna Literal. Bom, literais, finalmente, vou começar logo com essa frase impactante. Finalmente temos o 15º álbum de estúdio de Madonna. Confessions 2 nasceu e nós estamos, assim, tentando entender o que tá acontecendo, porque, gente, não apenas nasceu como álbum do ano, digo com tranquilidade. Depois de 7 anos, finalmente nós temos esse querido álbum que nasceu recentemente e está dando o que falar. E digo mais, amigo, antes de nascer, o que foi aquela trend? O que foram as marcas, órgãos públicos, governo postando aquela trend? Antes da era, já estava ocorrendo um buzz gigantesco, né? Antes da era, o buzz já tinha acontecido mesmo. E é maravilhoso esse lance da interação, da identidade visual ter se tornado algo muito pop, muito popular, né? Pop no sentido de popular mesmo, mais popular impossível, inclusive. Ver todo mundo alterando os avatares, as marcas usando, órgão público usando, gente, isso é muito legal. E aí você percebe que o alcance da Madonna, ele continua sendo muito relevante, acho que talvez o maior, né? Mas ao mesmo tempo, compreender a linguagem das redes sociais tal foi muito interessante para fazer com que o peso dessa era se tornasse maior. Acho 2 coisas, tá? Acho que essa era tá misturando uma grande estratégia das redes sociais e ao mesmo tempo vários passos do jeito que era feito há 20 anos atrás, até mais. E isso é muito legal, contar com 2 tipos de... eu acho que são 2 tipos de estratégia, né? Não é uma com vários braços, né? Acho que tem uma estratégia que é muito analógica, que tá funcionando muito, que é rádio, disco de vinil, festas. E também a estratégia virtual, que são os avatares com a identidade visual, enfim. As 1000 versões também só em streaming do álbum. Acho que tá rolando. Finalmente se achou uma compatibilidade, um casamento da estratégia analógica e da estratégia digital. Acho que esse sempre foi um grande desafio para a carreira da Madonna. Exatamente. E assim, gente, nós temos dados sobre isso. A Madonna está impulsionando a venda de CDs físicos em lojas do Brasil. Algo que hoje em dia a gente compra. Eu, por exemplo, a minha caixa de som, meu notebook, não tem entrada para CD, sabe? E
assim, as pessoas estão consumindo CDs. Ela tem essa influência gigantesca, assim, é algo natural dela, toda era que ela vem. Independente se foi uma menos impactante ou menos comercial, mais conceitual. Até porque também ela voltou pra Warner, isso também muda muita coisa, né? A divulgação que a Warner vem fazendo também é um diferencial, mas a forma como ela impacta, como ela dita as coisas, a gente percebe que continua a mesma coisa e talvez ainda mais forte, porque vem se adaptando com as redes, como você falou, que é algo assim, gente, as estratégias, assim, prefeitura, marcas, Seda, banco, o Nubank, LG, Samsung, Magazine Luiza. A gente pode listar mais de 50 marcas e órgãos públicos que fizeram essas trends. E assim, uma mais interessante que a outra. E o que eu achei muito legal foi que eles entenderam o conceito do álbum, que é um confessions, né? Que é uma confissão. Então, tipo assim, a Globo também convidando, tacando collab na gente. Então, assim, foi algo muito mágico. E a volta dela pra Warner também, eu sinto que isso foi um diferencial, sabe? A gente teve essa conexão com a própria gravadora no quesito de, tipo assim, ajudar a divulgar, sabe? Eles entenderam que é importante também o nosso papel, isso é muito legal. Nós tivemos bastante collabs e a forma como isso vem sendo trabalhado é muito interessante. A gente tinha comentado sobre o filme, né? A gente tem um episódio sobre isso. Inclusive, muito obrigada a todos, pois o nosso episódio debutou na parada. Na parada de podcast sobre música no Brasil. Gente, isso é muito importante pra gente. Muito obrigada. Aproveito aqui pra abrir uma lacuna pra agradecer, tá? Sim. Porque é muito importante esse apoio de vocês. E eles falavam que estavam morrendo de saudade. Eu achei muito bonitinho. Vários comentários cheios de amor. Então, ó, muito obrigada, gente. E voltando, assim, Confessions já nasceu, né, Tico? A gente teve essa experiência de fazer uma audição na festa. Foi um marco na história das festas, tanto do Madonna Literal quanto da Rebob e da TED, que foi essa parceria e que é essa parceria incrível. Então, essa era, ela se tornou ainda mais especial. Não que as outras não sejam, mas é que, assim, gente, eu sinto que essa era, ela tá sendo de uma forma... Eu não sei explicar, eu não sei se talvez o Chico tenha uma visão diferente da minha, mas ela tá passando uma vibe muito diferente que a gente não teve nas anteriores, talvez, não sei, por conta da gravadora, pode ser, mas a forma também como a Madonna está entregue, eu acredito que quando ela trabalha com o Stuart Price, as coisas, elas mudam de uma forma gigantesca. Você percebeu isso, esse diferencial dessa era? Eu acho que é isso que eu tava comentando. Eu acho que não é uma adaptação, sabe? Vamos adaptar a carreira da Madonna pra comunicação das redes sociais. Não acho. Eu acho que antes existia um grande esforço da produção da Madonna em fazer ela viralizar, que, por exemplo, toda aquela saga dos remixes de Frozen tinha a ver com essa tentativa, fazer ela viralizar. E aí hoje eu acho que não tem a ver com a adaptação, assim. As redes sociais estão sendo usadas, a comunicação digital está sendo usada, e o jeito analógico de fazer a coisa também está sendo usado, e muito parecido com o que ela já fez ao longo da carreira. Então, acho que talvez não tentar se adaptar é o segredo do sucesso de como isso está viralizando. Porque tá trazendo para as pessoas uma experiência que é digital e sensorial ao mesmo tempo. Porque quem quiser só se contemplar com o digital, só com o streaming, só com o post, vai rolar, porque ela tá apresentando ainda sem perder muita essência, sabe? Ainda é muito a cara da Madonna. Não é adaptado, entendeu? É muito a cara da Madonna. Mas também quem quiser ter a experiência sensorial, física, né? O álbum físico, os vinis, as festas, isso tá rolando também. Então eu acho que trazer isso num pacotão completo é que tá fazendo essa era muito especial. Nos últimos trabalhos da Madonna ocorreu uma força muito grande, um esforço muito grande pra adaptá-la para o mundo digital. Nessa, colocaram ela do jeito que ela é no mundo digital e não excluiu o mundo analógico, físico, real, entendeu? Acho que é isso. Que é onde ela é muito forte. Então a gente percebeu as listening parties sendo feitas em lojas de discos. Tinha filas, os fãs foram até as lojas, assim, é algo muito nostálgico e algo muito de raiz dela mesmo, né? E sem contar também os clubes confessions, que é uma estratégia, né? Que ela vai pra esses clubes. Sim. E ela apresenta as músicas, os fãs vão até lá, então é todo assim, ela
com o Stuart Price, o que remete muito aos pocket shows também. Pocket shows não, mas a época que ela também divulgou Confessions com o Stuart lá em 2005. Mas isso também não deixa de ser uma promo tour, né? Não deixa. Apesar dela não tá cantando, ela não tá cantando, assim, apresentando uma performance, mas é uma turnê promocional de qualquer forma, né? Exatamente. Eu retifiquei isso, mas olhando bem, faz total sentido, né? Porque ela tá ali interagindo, ela faz a performance do jeito dela, ela canta com o público. Exato. Então, assim, tem trechos dela cantando músicas novas, então realmente faz parte desse combo de promotor. E falando em promotor... Mas eu queria falar uma coisa antes, amiga, que tem a ver com os lançamentos físicos. Sim. Porque aí eu tenho uma fala e tenho uma crítica. Eu já fiz essa crítica aqui 1 milhão de vezes. Infelizmente, a gente não é ouvido. Se um dia eu sentar na frente de um diretor da Warner, eu vou jogar isso na mesa, mas eu tenho certeza que eu não vou ser ouvido. Que é a falta a falta de tato, a falta de olhar. E aí não é só da Warner, mas é de qualquer gravadora que não entenda o potencial do público LGBT em consumir esse tipo de material. No Brasil, o CD já tá na 3ª tiragem, ou seja, foi mandado pras lojas a 1ª tiragem e esgotou, foi mandado pras lojas a 2ª tiragem e esgotou. Tem vídeo das tiragens sendo feitas. Tá sendo fabricada a 3ª tiragem do CD. Nos Estados Unidos já são mais de 160 mil cópias vendidas e pelo menos 40% dessas cópias são cópias de vinil. Ou seja, o público vai consumir, existe essa demanda, entendeu? E aí eu falo da minha crítica porque no Brasil esse público também tem muito potencial. A gente é muito órfão disso, né? A gente ficou chupando o dedo vendo as festas oficiais lá fora. E assim, aqui é onde ela mais vende, sabe? Eu não consigo talvez entender muito isso. E a questão também de outros países, por exemplo, lá na Ásia, eles tiveram uma edição, tipo, totalmente diferente, sabe? Eu acho que aqui a gente merecia ter isso. Então, tipo, realmente é uma questão global, né? Não é referente a uma pessoa específica ou uma marca específica, e sim um combo geral que eu não consigo entender. Eu já ouvi gente falando que é porque o mercado do Brasil, o consumo é sertanejo. Mas independente, gente, eu acho que... Não, mas não é só isso. Não é só sobre isso, entende? Eu acho que diversidade, a gente não pode ficar olhando um gênero específico. Então, eu não sei, mas isso realmente é muito difícil da gente ver e ficar, poxa, sabe? Não tem como a gente não sentir, a gente queria mais essa questão. Cara, o CD tá vendendo que nem água, gente. E assim, ela vai tacar variante, a gente vai comprar. E assim, e pro Brasil isso vira um produto elitizado, porque como as pessoas querem, eu mesmo quero vários. Se você comprar aqui pelo Brasil, se você hoje comprar a coleção inteira do Confession, você vai desembolsar uns 20 mil reais. Exato, gente, não tem... Isso deixa elitizado para o Brasil um trabalho que as pessoas deveriam ter acesso, entende? Bom, e assim, gente, se algum vinil fosse lançado aqui a vender, se mais versões dos CDs fossem lançadas aqui, venderiam também. Existe esse público aqui e venderia muito mais, né? Alcançaria muito mais. E é uma pena não existir essa curadoria, não existir esse tato mesmo de fazer com que as gravadoras, as distribuidoras, os fabricantes entendam. E a gente acaba perdendo muito com isso. E quem quer ter esse material, como eu falei, vai precisar desembolsar bastante dinheiro, o que acaba tornando um produto muito elitista, né? É o que é babado. Pois é, gente, fica aí nosso questionamento, né? Mas voltando aqui para a era Confessions 2, eu queria saber sobre o álbum. Mas antes de saber de você, eu queria falar que, assim, faz mais de 14 dias que eu não paro de ouvir esse álbum. E, assim, gente, não é só por... Não, amiga, mas é que parece também que a gente tá vivendo o ano inteiro já. Esses 14 dias foram muito intensos. Gente, foram muito intensos. Foram entrevistas, foram especiais, foram collabs, foram tantas coisas, teve desfile, assim, era todo dia acontecendo alguma coisa. Acho que agora deu uma pausa por conta da Copa do Mundo, que a gente também vai ser metralhado de coisa. Com certeza depois da Copa do Mundo vai ter mais coisa, porque ela não dá ponto sem nó, né? Estamos falando da nossa querida marqueteira. Então, assim, gente, nós vivemos intensamente esses 14 dias. E as pessoas... Eu vejo vídeos que mostram que nenhuma experiência dentro dessa fanbase é única. Eu me identifico com todos. Então, assim... A partir do momento que esse álbum foi lançado, ele já veio com recordes...
Ele já veio com recordes. Gente, já bateu 100 milhões e é um álbum que eu não sei explicar ainda, eu ainda tô absorvendo. Parece que é muito, mas ainda é pouco tempo. E, gente, simplesmente eu não consegui, de fato, de verdade, eu não consegui escolher uma música favorita. Não deu tempo ainda. Não tem a menor condição. E eu percebo que todos os fãs estão nessa linha de raciocínio. Então, assim, eu escuto todo dia. Eu não escuto, pra mim não existe outro artista, entendeu? Não existe outro álbum. E ele é muito bom. É um álbum que, assim, você sente cada detalhe das músicas, do instrumental, cada fase, e ainda me lançam uma versão instrumental pra acabar com a gente. Então, assim, pra eu falar sobre esse álbum, eu sinto que eu ainda preciso ouvir mais. Porque, e talvez com um pouco mais de calma, porque é tanta abstinência de música nova que a gente foi muito metralhado, a gente ouviu sem parar, sabe? Mas é um álbum muito lindo. Eu acredito que as faixas que eu mais ame, assim, Good for the Soul, One Step Away, Danceteria. Eu citando o álbum inteiro. Bizarre, gente. School. E a gente também sabe que vão chegar aí músicas inéditas, né? Não, a gente não conhece o álbum por completo ainda. E eu não tenho muito o que falar sobre algumas faixas. Por isso que a gente, inclusive, deixou, galera, pra falar e pra fazer um faixa a faixa. Pra daqui a mais tempo. Pra gente ter mais um estudo, uma percepção, ouvir com mais calma. Parar um dia, sem ser na correria do dia a dia, do trabalho, e ouvir esse álbum com mais calma. Então a gente não quer fazer um episódio desesperado, porque não é sobre isso. Esse álbum não foi feito para ouvir desesperado. Então vocês vão ter esse episódio, mas eu queria dar essa visão de que, assim, eu ainda estou sentindo e consumindo esse álbum, e eu acredito que o Tico a mesma coisa. Eu tinha dito exatamente isso pra você, porque assim que lança alguma coisa, eu e você, a gente sempre vem com reviews, né? Mas eu acho que nesse momento uma review de um projeto tão grande não seria bem executada, porque a gente nem consumiu direito, sabe? São dias. E ainda a era ainda tá acontecendo, como eu falei, músicas novas vão chegar, parece que tem versões inéditas chegando aí, até música totalmente inédita que tá chegando. Mas eu queria ainda parar, ouvir com calma. Amiga, pra ser sincero, como a nossa festa aconteceu no dia do lançamento, a gente não parou. A gente ouviu o álbum, assim, inteiro na pista, junto com todas as pessoas. Com 3.500 pessoas. Porque, de verdade, na sexta-feira eu trabalhei muito e tal, eu escutei, mas assim... Na sexta-feira eu trabalhei pra caralho. Na sexta-feira a gente trabalhou muito, gente. E além do nosso trabalho na festa, a gente também trabalhou muito no off. E eu acho que quando a gente tá com a mente focada em uma coisa específica, a gente não consegue sentir 100% o álbum. A gente tá ouvindo a música, o instrumental, mas sentir a letra, a sonoridade, o conceito, cada respiração que ela dá de cada faixa, a gente não prestou atenção. E estudar a letra é muito importante, né? A gente ainda não estudou. A letra é extremamente importante porque a música muda completamente o contexto quando você entende. Então, assim, vai ter esse episódio, gente, mas nós estamos ainda consumindo esse álbum. E ouvir na pista, eu preciso dizer que, assim, gente, acho que tem vários vídeos do Tico espalhado por aí. Pô, amiga, e na verdade isso já é assim, entre todas as tarefas que a gente tem que fazer, essa já era a principal. Claro. Porque o conceito desse álbum foi um álbum pra pista. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, a Billboard já tem aí, é o 10º álbum. Já chegou com recordes. Que já atingiu o topo da Billboard e tal, tem outros recordes de streaming também. A música com a Sabrina também tá cheia de views e tal. Mas existe um resultado que é incontável e nesse momento ele é inegável, que é o resultado da pista de dança. Cara, entende? É o resultado da pista de dança. Olha, eu fico arrepiada, porque eu vejo o histórico da galera na pista, principalmente com danceteria. E isso não é dado, sabe, amiga? Porque, ok... É vivência. Certificou na Billboard, chegou em primeiro lugar na Billboard, acho que é o 10º, né? É o 10º álbum que chega no topo. 10º álbum. E aí, ok, maravilhoso, certificou. No Reino Unido também foram, acho que 13. Teve o recorde no Reino Unido também, inclusive acho que é a cantora que mais tem, né? Sim. E aí, ok, maravilhoso, o certificado sempre é muito legal. Mas a vivência da pista, apesar da gente não apresentar um dado, é a maior. É maior. Muito mais importante do que o recorde da Billboard. E é o conceito que ela queria. Gente, a nossa festa tinha 3.500 pessoas.
E é o público reagindo ao álbum, que é o que ela mais importante, que a Madonna fez um agradecimento né, nesses dias, falando que assim, é incrível ela falar que é um sonho pra ela, que sonhos se tornam realidades, porque pra gente ela já realizou tudo, ela não precisa realizar mais nada, mas ela ainda é muito importante pra ela o retorno do público, o retorno da pista, tanto que ela fala, eu queria fazer as pessoas dançarem, e ela vê que ela conseguiu, eu acho que deve ser incrível, e a gente que tá ali vendo. E isso não dá certificado, entendeu? Isso não é um certificado. É vivenciado. Isso é vivência. É vivência. E é maravilhoso, assim, porque o Madame X, ele também chegou no topo da Billboard. Ele também foi em primeiro lugar. Sim. Só que não se compara com a vivência de pista que a gente tá vivendo agora. Com o que tá acontecendo agora. E não se compara também com o contexto do que esse álbum surgiu, que ele nasceu a partir de um outro álbum que também é vivência na pista. E a gente ficou com medo. O Tico até falou, gente, eu tenho receio não pela Madonna, mas pela mídia. E assim, é o álbum mais bem avaliado dela da história, cara. Porque, como eu falei, o resultado ele não é certificado, mas ele tá ali na nossa cara, entendeu? O fato das pessoas estarem falando sobre pista de dança, a frase, a pista de dança, mais... Nossa, o conceito de One Step Away, as pessoas pensam que a pista de dança é superficial. Pelo amor de Deus, gente, ela é tudo. Isso é muito, muito legal, é muito legal viver isso. E realmente eu comecei a ter uma visão sobre a pista de dança, porque quando a gente tá na pista de dança, a gente se sente tão diferente, a gente se sente tão livre. Aí entra também o contexto de I Feel So Free, mas ali é uma comunidade, assim, é um acolhimento. Amiga, é um portal pra uma outra dimensão. Eu não sei explicar, é um portal de outra dimensão, porque quando eu estou na pista, porque dessa vez eu posso confessar que eu realmente senti mais da parte do Tico, ali com ele no palco, e também senti lá embaixo com o pessoal na pista. Então, foi uma experiência muito doida pra mim, foi incrível, assim. Eu acho que dá pra perceber em alguns vídeos. Então, assim, gente, é algo que você vive ali. Só quem tá ali, só quem vai, só quem ama, entende essa fala dela de One Step Away. E é muito importante isso. Amiga, e o resultado da pista, a reação da pista, e essa é a minha experiência, gente, eu sou DJ há 20 anos, então essa é a minha realidade. Eu tô falando com total local de fala. A reação da pista, ela pode ter muita ligação com os certificados, com os números, com o impacto midiático, mas pode não ter. Porque existem músicas, existem cantoras, existem, sei lá, álbuns inteiros que nós, DJs, aproveitamos e sabemos que dá resultado na pista, e que são álbuns que não tem grandes vendagens, que não tem Billboard, que não tem certificado, que não tem streaming. Existe mesmo essa outra realidade. E assim, a Dance Club Songs, que é uma parada da... É a parada dela. É a parada dela. É a parada onde ela mais hitou. É uma parada da Billboard, né? Que justamente tenta classificar o que tá pegando na pista de dança. Eu amo essa parada, mas ao mesmo tempo eu questiono porque ela não fala de forma universal. Porque ela tá falando de clubes americanos, remixes, é muito outra pegada. Por exemplo, é bem diferente do trabalho que a gente faz nas festas, nas produções aqui do Brasil. Foi bem diferente do que a gente fez na nossa festa. Ela é meio nichada. É, nichada, bem específica. Então, assim, o resultado da pista, ele é o mais palpável, porque você vê a reação e... Amigo, o que você sentiu quando você viu Danceteria tocando? Amiga, teve algum vídeo, que acho que foi o que a gente postou mesmo, que eu até comentei, gente, acho que foi o momento mais feliz da minha vida. Foi muito bonito ver aquilo acontecer. Aquilo é o prêmio. Tudo que a Madonna falou que ia fazer, quando a gente tocou Danceteria na nossa festa, ali é o resultado do que ela fez. Aquilo é o resultado. Você vê o resultado ao vivo. E aí eu me sinto muito orgulhoso porque veio na minha mão, né? Foi a minha mão que fez aquilo acontecer. Mas é isso, assim, E aí, na verdade, eu acho que nesse trabalho a Madonna tá puxando muito pro lado dos DJs. Então, é a minha fase, gente. É o meu momento. Eu esperei muito isso. Eu esperei. Dá licença que é o momento dele. Eu esperei. Vai tomando. Ela sempre soube da importância, da relevância dos DJs, né? Ela sempre soube. Então, sim, quando eu vejo que ela tá fazendo algo que valorize o que eu tenho como profissão, nossa, eu me sinto muito contemplado. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu e o Tico estávamos ali como Madonna e Stuart Price. Lembrando que eu sou o Stuart e o Tico é a Madonna. Mas eu era a Madonna, né? A gente tá tentando decidir ainda, mas o Tico disse que eu sou Stuart, tá, gente? Então é isso.
Mas olha, realmente, isso é uma era que ela carrega um combo muito especial, né, amigo? Ela voltou a falar sobre as pistas e tal. E isso mostra também como ela também faz o que ela quer, né? Porque aí as pessoas perguntam, poxa, por que ela não fez isso no Madame X? Porque não era o momento, não era o que ela queria fazer. E não era a proposta. Até porque o Confessions, ele veio também de uma transição da Celebration Tour, que foi algo muito especial pra gente, principalmente pro público brasileiro. E vendo as entrevistas do Stuart Price falando que o Confessions, ele começou a ser moldado e a ser discutido durante um pouco o final da Celebration Tour, torna isso muito ainda especial, porque ali os dois já estavam conectados, né? É uma entrevista muito bacana pra você que não viu. A gente traduziu pedaços interessantes dessa entrevista. Tá lá no nosso feed, você vai ter que descer horrores, porque tá saindo muita coisa, mas tá lá, gente. E é uma parceria linda dele, sabe? O Stuart é muito legal. Ele fez questão de criar um Instagram agora, e foi através de um pedido de um dos fãs da Madonna. Eu achei muito especial. Então, gente, eu acho que só tá começando, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa pra viver ainda. Temos mais festas vindo ainda. Então, assim, as pessoas pedindo pra gente fazer festa no dia seguinte. Olha, eu acho que foi a festa mais especial que a gente já fez. Eu tenho muito apreço pela festa da Celebration Tour, porque a gente tava sabendo que ia ver a Madonna, ela estava em solo brasileiro, mas essa festa, ela tem um significado muito diferente, assim, não sei explicar, mas ela foi muito especial. Porque foi esse o objetivo do álbum. Sim. Esse foi o objetivo do álbum, a gente foi contemplado pra isso. E eu gosto do paralelo, sabe? Dizer que a pista de dança é realmente um portal, é uma dimensão. E eu gosto de analisar o paralelo disso exatamente com o público LGBT, que é o que eu faço parte, e eu trabalho com esse público desde sempre, porque gente, a vida inteira eu fui DJ, eu nunca fui outra coisa. Eu tive a sorte de nunca ter entrado pro mundo corporativo. Eu sou DJ a vida toda. E eu sei que pra comunidade LGBT, a balada, né, a pista de dança, tal, as paradas também, elas têm uma importância que vão além do entretenimento. Porque, às vezes, e dependendo do lugar do Brasil, a maioria das vezes, as pessoas LGBTs, elas só são quem elas querem ser, quem elas são de fato, dentro de uma balada. Porque às vezes a pessoa, ela não tem condição de ser quem ela é dentro de casa, com a família, no trabalho. No trabalho, principalmente, é negado. É o famoso viver em comunidade, né? Não deve, assim, viver em comunidade deveria ser confortável. Mas para os LGBTs, viver em comunidade muitas vezes significa cortar alguns dos seus detalhes, sabe? Pra não se expor a riscos, a julgamentos e até a violência. Só que na balada, não. Na balada é onde o gay pode ser gay sem nenhum tipo de receio. A travesti não vai ficar com medo de sofrer alguma violência. Que a sapatão vai se agarrar. Cê entende? Dentro da balada é um ambiente seguro onde você pode ser quem você é sem nenhum receio. 100% seguro, gente. E aí, eu acho que é isso que eu analiso um paralelo com o que a Madonna anda dizendo, né? Que é uma outra realidade. É isso, e é uma realidade onde a gente é livre, onde a gente tem a sua essência aflorada, entendeu? Sim, e a gente vai falar muito sobre isso quando a gente vir analisar faixa a faixa, quando a gente vir falar de cada faixa da composição que ela fala, né? Porque além dela falar das pistas e tudo mais, ela também visita a história de vida dela, a relação dela com o irmão, com a madrasta. Então é um álbum que, por mais que ela fuja desse assunto de pista de dança em até certo momento, ele é coeso, faz sentido dentro da proposta do álbum. Então, tipo assim, só ela conseguiria fazer um álbum que fala de uma pista de dança e de repente ela faz Fragile, que fala com a da relação com Christopher, e é uma canção que, por ser tão triste, também você pode curtir, sabe, de um jeito, e foi o que ela falou. Eu queria transformar a dor em arte e também das pessoas se identificarem e liberarem isso na pista. Tipo assim, eu me identifico, mas ao mesmo tempo eu quero liberar isso, eu não quero que isso fique enraizado, triste dentro de mim. Então, assim, é um contexto incrível. Isso eu tô pegando, de fato, do trecho da entrevista que ela falou. Mas a gente vai voltar aqui com esse faixa a faixa, consumindo esse álbum um pouco mais de calma, com mais paciência e dedicação,
Porque, assim, gente, tá incrível. Eu não tenho muito o que falar desse álbum. Acho que vocês sabem que eu aclamo ele todos os dias no meu Instagram, no meu Twitter, no Madonna Literal. E as pessoas estão nessa mesma vibe. Então, eu mal posso esperar pra gente vir com esse episódio e analisar esse contexto, né? Essa composição desse incrível Confessions Part 2. É que o que a gente tem pra falar agora é só o impacto emocional. Sim. É só o murro que a gente levou, entendeu? Analiticamente, a gente ainda tem pouco. E quando a gente voltar, talvez a gente precise passar o episódio da Copa do Mundo na frente, hein, gente? Porque realmente tem muita coisa pra acontecer. Mas você tá com expectativa dessa Copa do Mundo? Eu tô com expectativa do que ela vai anunciar depois do show da Copa do Mundo. E do show dela, né? Obviamente. Nesse tempo também, mais detalhes sobre o abandono da cinebiografia e da série biografia foram revelados, que é muito interessante. Eu acho que tem mais eu acho não, né, gente? Tem muito mais entrevista, né, pra vir aí. Eu acho que ainda vai explorar bastante parcerias. Entrevistas de fato foram poucas, né? Teve poucas, teve com o Graham Norton, teve com o Grindr, mas o Grindr foi mais um especial, ela não deu, de fato, uma entrevista. E teve entrevista da Vogue, mas, né, na revista, não foi falado. Então eu acho que tem muita coisinha guardada aí. Eu acho que vai vir os pocket shows depois, antes da turnê. Então a gente vai ter um tempo aí, né, pra se organizem, hein, galera. Guardem dinheiro, renovem o passaporte de vocês. Não, é foda, né? Porque vai ser mais uma pancada pro Brasil. Vai, gente. Se um CD dela tá R$300, imagina o ingresso da turnê. Pois é. Vamos financiar Confessions 2 Minha Vida. Eu queria que demorasse 2 anos, pra falar a verdade, que é o que eu preciso pra guardar. Eu queria que ela fosse com mais calma. Eu gosto de viver intensamente a era. Eu gosto de ter essa era com calma, porque eu sei que depois que a turnê acaba, a era acaba. E aí ela tem essa mania de ficar bastante tempo quieta, né? Meu Deus, mas eu espero que ela não demore 7 anos novamente, porque foi o auge. Ela demorava em torno de 3, 4 anos. Mas juntou com a turnê, juntou com a cinebiografia, né? Eu acredito que as pausas agora serão menores se ela focar na cinebiografia. Se ela ficar novamente nesse embate de vou escrever, vou produzir, vai ter produtor, aí pode ser que realmente demore novamente. Então, vamos viver muito essa era que acabou de começar, né? Vamos viver muito essa era que acabou de começar. Ó, a gente não pode sair daqui sem mandar vários beijos pro Léo, pro Guto, pro Rômulo. As pessoas que estão junto com a gente, vivendo. Nossos princesos lindos, eu amo todos. Vocês são muito especiais. Estamos muito vivendo essa fase e é muito maravilhoso poder contar com pessoas tão especiais que, além de também estarem vivendo essa fase com a mesma intensidade que a gente, é um momento onde a gente tá sendo valorizado, assim. É o momento que a gente esperava, sabe? Sendo mimado, né? Sim, a gente esperou muito por isso, por mais que nós tenhamos feito festas incríveis em 2024, 2023, 2025, né? Mas esse momento é o que a gente tá falando aqui, ele tem um pezinho especial, né? Mas antes da gente encerrar esse episódio, a gente tem que falar que nós estaremos vivendo Confessions 2 novamente na pista, pra você entender o que a gente tá falando, caso você não tenha ido na nossa festa anterior, dá tempo, né, Tico? E ela vai ser especial também, porque é um combo de aniversário, é um combo do Clube Confessions Volume 2. Pois é, a gente nem descansou direito, mas a gente já tem um próximo encontro marcado, que é a festa de aniversário da Madonna, né? Também muito tradicional, a gente não deixa de comemorar. E no dia 14 a gente já tem uma festa marcada aqui, em parceria com a Rebobinados novamente, no mesmo lugar que foi a festa do lançamento do álbum. Que eles amam. E gente, falta um mês, tá? Então já corre lá, garante seu ingresso. Se você fizer a compra do seu look na Shein, dá tempo de chegar ainda. Então, se fosse vocês, eu já adiantava isso, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Amigo, e também quero agradecer mais uma vez os nossos literais que estão sempre aqui ouvindo o nosso podcast e também que nos acompanham nas redes. Nós chegamos a 230 mil 230 fãs. mil. E temos follows muito especiais, temos pessoas muito especiais. Se você chegou agora, se você tá aí desde quando a gente era lá, tradução de música literal, saibam que vocês estão no nosso coração e vocês fazem esse... Aliás, se você é do tempo que só tinha eu e a Clau aqui, e agora a gente já tá chegando gente nova na nossa equipe. Nossa equipe aumentou. Um beijo pra essa equipe maravilhosa que tá aí ajudando, que tá aí surtando nos bastidores. É muito engraçado, gente. Tem hora que é tanta loucura. Eu acho que um dia a gente devia fazer um episódio falando como funciona a redação do Madonna Literal. Porque esse dia saiu tanta coisa que eu postei a notícia do Madonna Literal no meu Instagram pessoal. É verdade, foi foda.
É isso, criançada. Então é isso, gente. Nós voltamos em breve. Queremos ver vocês na nossa festa. Sugiram episódios que vocês acham interessantes de nós, né, elaborarmos aqui, falarmos, comentarmos, o que vocês querem ver mais. Estamos abertos a sugestões, a críticas construtivas. Um beijo no coração de cada um de vocês e até muito breve. Um beijo, amigo. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Clau. Um beijo. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.